Bom, e para abrir com chave de ouro a nossa primeira entrevista do quadro Vida Leve, vai ser com o psicólogo, psicoterapeuta, escritor e palestrante Rossandro Klinger. Nós conversamos sobre tantos assuntos interessantes e que têm afetado diretamente a vida das pessoas dessa pandemia. Olha, a nossa conversa com ele foi muito boa. A busca do equilíbrio emocional é muito mais importante para enfrentar tudo o que nós estamos vivenciando. Confira a entrevista. Bom, a gente quer primeiro agradecer ao doutor Rossandro por essa oportunidade de conversar aqui com a gente, trazer informações para o nosso público. E a nossa primeira pergunta para o doutor Rossandro: como ter saúde mental nesse momento de pandemia, doutor Rossandro? Olá, Néia. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com você, né? Adoro o público do Piauí, de Teresina, tenho muitos amigos aí. Sempre um prazer voltar, ainda que virtualmente, voltar a essa terra tão linda, essa cidade tão bonita. Teresina é muito linda, essa cidade. A primeira coisa que eu diria era o seguinte, Neyara, a gente precisa imaginar que manter equilíbrio emocional não significa estar sempre bem, porque aí qualquer pessoa que escutar isso pensa, eu não sou uma pessoa equilibrada. Porque nós oscilamos sempre na vida, ainda mais num momento como esse. Então não confunda oscilar emocionalmente com não ter equilíbrio emocional. O desequilíbrio seria caracterizado por uma manutenção em padrões de sofrimento que você não consegue voltar à normalidade. Então, por exemplo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo, eu posso até me desesperar em algum momento, eu não preciso estacionar nesses sentimentos. O equilíbrio emocional diz que eu vou passar por esses sentimentos que são plenamente humanos, diante de circunstâncias ainda mais tão graves como essa, mas eu vou criar condições emocionais, o meu locus interno de controle, a minha rede de apoio afetivo, vão me dar condições a voltar a um estado de normalidade. Então, eu oscilo, mas eu não fico preso o tempo inteiro no chamado fundo do poço, tá? Que é o lugar mais visitado do mundo. Não é Paris, não é Nova York, é o fundo do poço. Só que ninguém gosta de mandar foto de lá, ninguém gosta de trazer souvenir, ninguém caria o passaporte. Mas todos nós frequentamos constantemente. Ficar lá é manter-se em desequilíbrio. Passar por lá é extremamente humano. Nesse momento de pandemia, o senhor diria que a gente está recalculando a rota? Todo mundo parou Sim. E diz, vamos recalcular. Sim. O que eu vou fazer agora da minha vida? Recalculando o tempo inteiro, né? Então, escolas, não, vai ficar só um mês fechado. Passou um ano já. Recalculando rota. Não, eu volto a trabalhar logo presencialmente. Recalculando rota. Pessoas que estão tendo que se redefinir profissionalmente, profissionais que não têm como trabalhar remotamente e que estão tentando fazer um produto em casa, vender bolo. Existe um movimento muito grande. E esse recálculo da rota, ele tem uma premissa fundamental. Primeira, aceita a realidade que está dada. Lutar contra ela só vai tirar a energia que você precisa ter para recalcular a sua rota. Se você ficar irritado, se ficar o tempo inteiro reclamando da vida, lamentando porque isso aconteceu e não é pessoal, não foi com você. Sabe, uma vez uma pessoa ligou para mim e disse, mas justamente no ano que eu ia casar, eu disse, mas não foi somente no ano que você ia casar, foi no ano que todo mundo que ia casar também foi afetado. Não foi só o seu casamento, não foi só a sua universidade, sua empresa, seu emprego. Há de milhares de pessoas, então não é pessoal. Esse evento, ele não é pessoal e nós temos que lidar com ele pessoalmente, mas ele é um evento global. Então, recalcule a rota a partir da aceitação radical da realidade. Como lidar com a morte num momento como esse? A morte de alguém que a gente ama provoca uma desconstrução temporária emocional muito profunda na gente, proporcional ao nível de afeto e de amor que a gente tem por essa pessoa e também a nossa capacidade de reagir ao processo do luto, das perdas. Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, primeiro, é não invalide a dor do outro. Não chegue com frases do efeito do tipo, tá melhor do que se estivesse aqui. Isso não funciona, as pessoas precisam ser acolhidas na dor, na saudade. Se você não souber o que dizer, apenas tenha um silêncio respeitoso, se torne presente, mesmo que virtualmente, para dizer, eu estou aqui com você. Agora nós temos ainda um incremento dessa dor, que é o fato de que a gente não pode ser abraçado e não pode abraçar quem a gente quer consolar. Ainda assim, aquele ou aquela que está passando pelo processo de luto deve lembrar sempre que o dia da despedida é um dos capítulos que compõem um livro da trajetória com aquela pessoa. Portanto, por mais doloroso que seja esse capítulo, ele não define toda a obra construída. Como se fosse a última cena de um filme, mas não é o filme inteiro. Como lidar com a angústia, com o medo e com a incerteza?
olhando esses sentimentos. A gente não pode fazer de conta que não estamos sentindo eles. A gente apenas não pode ficar presos. A gente tem que pensar assim, angústia de quê? Eu preciso dar um nome, eu preciso localizar esse medo. Todos esses sentimentos, eles muitas vezes... o que é angústia para você não necessariamente é o que é angústia para mim. Algumas pessoas podem estar angustiadas por questões financeiras, outras por questões de saúde, outras por causa de um relacionamento que pode estar se complicando por causa da intensa convivência em casa. Então, eu preciso localizar de onde vem meu medo, minha angústia, minha vulnerabilidade, entender que isso é completamente humano, pedir apoio, pedir ajuda quando é necessário. E outra coisa, nós também precisamos observar as pessoas que estão ao nosso redor para socorrer, porque tem gente que não pede socorro, afunda sem levantar uma mão sequer para pedir ajuda. Precisamos então, nesse momento, mais do que antes, cuidarmos uns dos outros. A família ela tem objetivos inúmeros, entre eles o de suportar um ao outro, de dar suporte, de dar condições para que o outro aconteça. Quando que a gente deve ligar aquela luzinha de alerta? Quando que a gente deve acolher essa pessoa? Quando que a gente deve... o sinal de alerta deve ficar ligado? A primeira coisa que a gente precisa fazer uns com os outros é voltar a se observar. A gente está tão desatento das pessoas que vivem ao nosso redor, tão o tempo inteiro conectado, seja vendo série, seja rede social, seja no WhatsApp, seja brigando com as pessoas por política, que a gente deixou de olhar para quem está perto. Quando a gente olha para quem está perto, a gente percebe muito rapidamente os sinais. As pessoas mudam o padrão de comportamento. Aquela pessoa muito falante fica mais silenciosa, fica mais reclusa. Você percebe que a pessoa come mais rápido, não olha para você no olho, ela evita conversar, ela foge de temas. Então, quando você convive com alguém, você tem intimidade, a gente quando convive com alguém, você sabe disso, né, Yara? Num casamento, por exemplo, a gente sabe quando o outro está mentindo pela forma como tosse, como mexe o braço, porque são anos de observação. Então, se a gente estiver atento a quem a gente ama, a gente consegue perceber os sinais. O problema é que hoje em dia a coisa mais cara é a atenção do outro. E as pessoas não estão dando essa atenção. E mais, eu até desdobraria esse pensamento, porque tem gente que nem dá atenção a si mesmo e não consegue ler os próprios sinais de esgotamento, os próprios sinais de sofrimento, e por isso nem consegue perceber que já passou do tempo de pedir socorro. Então, para além de observar o outro e perceber as mudanças que estão indicando que está havendo um pedido de ajuda, eu também preciso olhar os sinais que de mim emanam para que eu também perceba quando eu necessitar de ajuda. E olha só, a gente vai agora para a sequência da entrevista com o psicoterapeuta Rossandro Klinger. Ele vai falar agora sobre como nós podemos enfrentar o isolamento social e não pirar nessa quarentena. A gente já vivia em isolamento social, só que voluntário, cada um no seu smartphone ignorando o redor. Então nós estávamos aparentemente juntos, mas estávamos isolados. É como se a vida dissesse, já que vocês estão querendo se isolar, vamos isolar mesmo para vocês sentirem o que é o peso de não poder estar juntos. E aí a natureza, nos dando uma profunda lição, nos isolou para que a gente sentisse a essência do que é estar juntos. Até aproveito para dizer para muitos pais que estão tendo muita dificuldade de educar os filhos nesse contexto, porque estão lidando não somente com o filho aluno, mas com o filho estudante. Eles conheciam só o filho aluno que colocava a mochila para a escola e agora estão conhecendo a filha e o filho estudante. Muitas vezes estão angustiados, que tenham paciência, que é um processo natural, mas não desistam, porque o projeto de educar o filho não é só da escola, é também e prioritariamente da família, mas sobretudo para aqueles pais, aquelas mães que não davam limites, porque não sabiam, não é por maldade, porque não sabiam dar limites, que eles aproveitem a carona da pandemia que está dando um limite à sociedade e aprendam que existe sim uma sociedade, existe um mundo que tem coisas que não estão sob nosso controle. Aproveita o caráter pedagógico disso, que é tão doloroso, para dizer para o filho, para a filha, tá vendo? Nem sempre as coisas são como a gente quer e ainda assim a gente tem que dar o nosso melhor. Do mesmo jeito que você tem angústia e quer sair de casa, eu também tenho, e todos os adolescentes e jovens desse mundo também têm, mas cada um de nós, do nosso melhor, está tentando responder a isso. Nesse movimento todo, nós podemos, se quisermos, se nos escutarmos, se nos apoiarmos mutuamente, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Tem muitos relatos de família que têm resgatado os filhos. Eu voltei a falar com meu filho, eu voltei a entendê-lo, nós voltamos a dialogar, resgatei meu filho, minha filha. Veja,
Mesmo numa situação dessa, tem quem esteja tão somente reclamando, se traumatizando, mas tem quem esteja se ressignificando, criando novos contornos na relação familiar e saindo muito mais fortalecidos. E isso é uma escolha pessoal. Mesmo diante de um cenário que existem variáveis que não estão sob nosso controle, a vacinação, a crise econômica, mas está sob nosso controle como nós reagimos enquanto indivíduo, enquanto família, a todo esse contexto. Para a gente deixar algo bem prático para as pessoas que estão nos assistindo, a gente poderia pontuar aqui algumas dicas práticas do que fazer para não pirar na quarentena. Eu peguei esse trocadilho aí, que você tem um conteúdo que é quarentena sem pirar. Quarentena sem pirar na internet, né? Bem, sim, a primeira coisa que a gente perdeu, o primeiro luto foi de rotina. Nós tínhamos uma rotina que nós perdemos e começamos a ter que se reinventar na nova realidade. Então, tenta criar uma rotina dentro desse contexto. Tenta recuperar o que é o seu propósito, o que você gosta de fazer e como você vai fazer a partir de agora. Tenta também fazer um filtro do que chega até você. Existem muitas coisas acontecendo, não se trata aqui de negar a realidade, mas ficar o tempo inteiro ouvindo o caos também não ajuda. Eu tenho que selecionar uma hora para me informar e tenho que manter a rotina com a família, cuidar uns dos outros, me observar, aproveitar para me conhecer. Nesse movimento em que eu crio rotina, eu faço, digamos, um filtro do que chega até a minha família, em termos de notícia, em termos de situações, de conflitos políticos, sem negar a realidade, mas ao mesmo tempo tentando viver o meu melhor, eu vou conseguindo fazer com que o evento em si afete menos a mim e aos meus, de modo que a gente acumule energia para quando o mundo voltar àquilo que se chama hoje de novo normal, eu esteja pronto e apto para esse movimento que vai exigir uma ressignificação de papéis, porque a gente não vai voltar para o mundo que a gente estava, sem sombra de dúvidas, e a gente inclusive nem sabe como exatamente vai ser esse mundo que a gente vai voltar, mas uma coisa é certa, nós precisamos estar saudáveis emocionalmente, nós precisamos estar fortes enquanto famílias, precisamos estar unidos, inclusive com a escola, para que a gente possa o mais rapidamente possível recuperar aquilo que a gente tenha perdido ao longo desse quase 1 ano e meio. Qual é a maior lição que a gente deve tirar desse momento de pandemia? Primeiro que, de fato, a vida, ela sempre nos surpreende e nos obriga a aprender a lidar com as coisas inesperadas. Mas, sobretudo, o que mais essa pandemia tem mostrado é o valor dos relacionamentos. Nós estamos hoje muito mais claramente percebendo a importância de estar junto com quem nós amamos. Nós estamos percebendo o que é essencial, percebendo quantas coisas supérfluas nós tínhamos na nossa casa que nós nem usávamos e percebendo o valor de poder estar em casa acompanhando, para quem pode, obviamente, o desenvolver da vida em família. Muitas pessoas perceberam que esse piloto automático que estava antes na vida não pode ser religado. Nós temos que assumir o protagonismo da nossa própria história, da nossa própria vida, mesmo que voltando a algum nível maior de volume de trabalho, quando voltarmos a essa vida do novo normal, não podemos perder aquilo que nós conquistamos, esse resgate da intimidade, da convivência rica na família. Muito obrigada, doutor Rossandro, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um beijo a todos vocês aí do Piauí, Teresina. Em breve, quem sabe, a gente aí faz alguma coisa ao vivo quando nós voltarmos a esse novo normal, que seja logo o mais rápido possível. Vai ser um prazer. A gente vai lhe aguardar aqui no estúdio. Combinado? Combinado.